O governo de São Paulo anunciou novas medidas de combate à dengue. Os casos explodiram nessas últimas semanas, nesse início de ano por aqui. Todo cuidado é pouco. A gente ainda tem dificuldades com a vacina, que é restrita. A gente conversa agora aqui na Band News FM com o Dr. Jean Gorenstein. Ele que é infectologista, também já foi secretário de saúde aqui do estado de São Paulo. Doutor Jean, muito obrigado pela sua presença aqui na Band News FM. Queria começar te perguntando como o senhor avalia o cenário atual da dengue aqui no estado de São Paulo. Realmente, hoje nós vivenciamos uma condição de dengue bastante comprometedora. Várias são as regiões do estado que definem como níveis alarmantes, em que nós já consideramos a epidemia de dengue na região, onde exista pelo menos 300 casos para 100 mil habitantes. Então, dessa maneira, medidas devem ser tomadas de forma bastante enérgica para que nós possamos, dessa maneira, proteger a população. E algumas regiões do estado preocupam mais que outras, né? Quais são essas localidades, como o senhor destacaria? Principalmente o interior? Algumas regiões do interior, mas nós não podemos deixar de referenciar a região da Baixada Santista, incluindo-se aí Santos, Guarujá, se estendendo até o litoral norte. São áreas que merecem atenção. Nós estamos próximos de um período de carnaval que naturalmente acabam atraindo turistas, e a proteção dessas pessoas é absolutamente fundamental. A gente falou do carnaval aí, então como o ouvinte da Band News FM, a pessoa que vai viajar, ou mesmo quem vai ficar por aqui, pela capital paulista, para aproveitar os blocos de carnaval, como se proteger da dengue? Como que a gente pode minimamente ficar um pouco mais longe dessa doença? Isso é fundamental, já que a vacina ainda não está disponível para grande parte da população, e dessa maneira, medidas que podem ser tomadas no nosso dia a dia podem proteger a nossa população. Uma delas é o uso de roupas claras. A roupa clara ela tem dois objetivos. Um, facilitar a identificação de um eventual mosquito. Ao mesmo tempo, a roupa clara ela tem uma característica que é reluzir, ou seja, refletir a luz do sol. E isso faz com que o mosquitinho acabe ficando um pouquinho cego. Ele tem o que nós chamamos de fotofobia. Ele tem desconforto com essa luminosidade. E dessa forma, essa roupa clara acaba servindo também como repelente. O outro aspecto é a utilização dos repelentes. Hoje nós temos repelentes que são bastante funcionais para o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, devem ser passados especialmente durante o dia, já que o mosquito da dengue tem hábitos diurnos em áreas expostas e dessa forma garantindo proteção. Nós temos que lembrar que as pessoas vão para a praia, vão para a piscina e vão passar protetor solar. Então, o que elas devem fazer? Passar primeiro o protetor solar e depois passar o repelente, porque dessa forma estarão protegidas. Elas vão repassar esse repelente. Se transpirarem, suarem muito, se entrarem na piscina, no mar, devem repassar tanto o protetor quanto o repelente. Mas nós podemos tomar algumas medidas dentro de casa, dentro daquela casa da praia, casa de campo. Primeiro, uso de inseticidas. Os inseticidas à base de citronela são muito bons. Fechem janelas e portas, tirem pessoas mais sensíveis, como crianças, mulheres grávidas, idosos, e depois de 5 minutos abram tudo. Mas podem se utilizar também de alguns repelentes que nós chamamos repelentes elétricos, aqueles repelentes que nós colocamos lá na tomada. Podem ser usados com segurança. É importante que esses repelentes elétricos, eles têm como ação mudar o cheiro, que só, logicamente, o mosquitinho vai sentir. Mas ele vai entrar e vai tender a sair. Por isso é importante. Colocou a tomadinha, deixa uma frestinha de janela aberta para que esse mosquitinho também possa sair. Então, essas medidas são bastante úteis, aliadas àquelas que a gente já sabe, de avaliar quais são os locais que podem estar acumulando água, seja nos telhados, nas calhas, nas situações em que hoje a gente vê as caixas d'água sendo destampadas. Então, tudo isso é um favorecedor, um criadouro para o mosquito. E a gente tem que lembrar que quando a gente tem a deposição desses ovinhos da fêmea do Aedes aegypti,
Em 7 dias eu já tenho um novo mosquitinho. Então não adianta fazer essa revisão, inspeção da casa hoje e repetir isso daqui a um mês. Tem que fazer isso toda semana. Doutor, a gente recebeu o anúncio de que a Defesa Civil vai atuar de maneira mais enérgica, principalmente na fiscalização de terrenos baldios, de casas, essa visita dos agentes de endemia também nos endereços, a importância de a gente estar reforçando justamente essa fiscalização e como que eu, por exemplo, tenho um terreno baldio perto da minha casa, ninguém foi lá fazer nada, o que eu posso fazer para me proteger nessas situações? Pois é muito difícil quando nós estamos falando que 80% dos focos estão dentro das nossas casas. Então, só para ter uma ideia, quando a fêmea do Aedes aegypti chega, ela vai depositar, em média, 70 ovinhos. E ela é tão inteligente, esperta, que ela coloca 20 num canto, 30 no outro, 10 no outro, ou seja, para fazer com que a maior parte desses ovinhos acabem vingando e produzindo novos mosquitos. Por isso, a importância para que a gente possa, sim, identificar esses focos dentro da nossa casa. Mas você falou uma coisa muito certa. Muitas vezes eles não estão na nossa alçada. São daquele terreno vizinho, são daquela piscina abandonada, de uma casa abandonada, ou mesmo de que alguém que tem e não cuide. Então, a Defesa Civil vai fazer um papel muito importante para poder entrar nesses locais, identificar focos e, ao mesmo tempo, poder junto com as prefeituras, autuar os donos. As pessoas elas têm que entender que elas devem cuidar dos seus espaços, uma vez que elas não apenas ameaçam a si, como as pessoas no seu entorno. Para terminar, doutor, vamos falar de vacina. A vacina não está disponível para todo mundo. Existe um grupo aí considerado prioritário pelo Ministério da Saúde, principalmente. São aqueles de 10 a 14 anos. É um público mais vulnerável. Muito se fala de por que os idosos também não estão neste grupo. Queria que o senhor comentasse um pouco com a gente sobre essa questão da vacina e a particularidade. Afinal de contas, temos apenas 6 milhões de doses disponíveis que vão chegar no país ao longo do ano na rede pública, sendo que a gente tem uma vacina de 2 doses, né? Na verdade, nós temos uma estimativa de 6 milhões e 500 mil doses, e dessa maneira nós só vamos contemplar 3 milhões e 250 mil pessoas, já que eu tenho 2 doses a serem tomadas. O número de doses baixas se deveu à incapacidade do próprio laboratório, que falou, olha, eu não tenho condição de produzir mais. É o que eu tenho para vocês nesse momento. E dessa forma, claro, o Ministério da Saúde acatou no momento em que o país vive essa grande dificuldade epidêmica em grande número de estados. E dessa forma, a proteção é o ideal. Mas de que forma foi escolhido as pessoas a receberem essa vacina? Primeiro, municípios com mais de 100 mil habitantes, que tenham principalmente uma circulação maior do tipo do subtipo 2. O vírus do tipo 2, ele causa mais formas graves, ele tem mais predisposição de ter o que nós chamamos de dengue hemorrágica. Então, por isso, essas regiões são escolhidas. Mas por que a faixa etária de 10 a 14 anos? Porque se observou que ela é uma faixa mais suscetível e de risco de internações exatamente por ter formas graves. Então, dessa maneira, o Ministério acabou escolhendo, então, esses cenários, o que vai fazer com que a gente tenha apenas 10% de todos os municípios do país, são 520 municípios, que receberão, então, as doses da vacina. E vamos aguardar, logicamente, que outras doses assim venham. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer a nossa parte. Conversamos aqui na Band News FM com o médico infectologista e secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Muito obrigado pelo seu tempo e disposição para sempre conversar aqui com o ouvinte da Band News FM. Até uma próxima. Um grande abraço. É sempre um prazer trazer esses assuntos de proteção à nossa população.